nossos corações, através do nosso Diácono Dias. Sei que Deus tem uma palavra para o meu e também para o seu coração nessa noite. Eu sei que uma vez mais Deus vai usar este homem na presença dele, na simplicidade dele. Que eu creio que Deus já ministra uma palavra no coração deste homem. Senhor, meu Deus, meu Pai, que dá dos céus e da terra, meu Deus, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico, Pai, por tua graça, por tua misericórdia, meu Pai. Toda honra, toda glória, Pai, seja dada somente a Ti, meu Pai. Porque somente o Senhor é Deus, somente Tu és poderoso, Pai, Tu és grandioso, Pai. Pai, é chegado o momento, Pai, que nós queremos, Pai, ouvir a voz do Senhor aqui neste lugar, meu Pai. É chegado o momento, Pai, que nós queremos, Pai, que o Senhor abençoe, usa o Teu Filho, Pai, como canal de bênção aqui esta noite, meu Pai. Eu creio, meu Pai, que o Senhor já ministrava, Pai, a palavra no coração dele, meu Pai. Eu creio, meu Pai, que o Senhor já tenha falado, Pai, no coração dele, meu Pai. Tudo aquilo, Pai, ao qual o Senhor queira falar com a Tua igreja, meu Pai. Eu venho pedir, Pai, que uma vez mais, ó Pai, que usa ele, ó Pai, na sua simplicidade, ó Pai. Usa ele, meu Pai, uma vez mais, ó Pai, como bênção, como canal de bênção na minha vida e na vida dos meus irmãos, ó Pai. Para que a Tua palavra esta noite, ó Pai, ela venha achar guarida aos nossos corações. Para que a Tua palavra esta noite, ó Pai, ela venha transformar, libertar, meu Pai. Que a Tua palavra esta noite, ela venha, meu Pai, ser como uma semente lançada, meu Pai, em uma terra talvez seca, em uma terra infrutífera, meu Pai. Mas quando a Tua palavra é lançada, meu Pai, algo diferente acontece, meu Pai. E eu acredito que esta noite, ó Pai, nós viemos sair daqui regozijando, ó Pai, cheios da Tua presença, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Todos tenham uma boa noite. Louvado seja Deus. Bom dia, né? Boa tarde. Além do nosso pastor também, nosso pastor é YouTube, né? Bom avisar isso, que tem pessoas que ouvem no dia de manhã, vai ouvir a mensagem na noite. Enfim. Bom, a nossa irmã Yara aqui tem o seu particular de cumprimentar os irmãos uma boa noite. É bem singular a prática dela, é bem louvável sobre isso. Gratidão aos irmãos. Irmãos, por favor, em nome de Jesus Cristo. Aquele sentimento de tristeza com alegria da nossa irmã Jair, eu posso dizer com toda certeza que eu sou um dos que mais visita aquela casa. Ali tem um cabeça com queijo, sem falar outras coisas que acontecem, mas é por uma boa causa. Que Deus continue abençoando a vida do nosso irmão, do nosso irmão Marquinhos. Prezo muito por essa família, a família do nosso irmão Marquinhos também, que é uma família que precisa muito de oração. Talvez o povo não conhece, são as pessoas que seguem outros tipos de caminho, outras religiões, mas você vê que precisa de Deus a família do nosso irmão Marquinhos. Vamos estar adotando essa família em oração, em especial o nosso irmão Marquinhos, que é a bênção de Deus. Glória a Deus. Louvado é o nome santo de Jesus. Irmãos, existe uma máxima do jornalismo que em 20 minutos pode mudar muita coisa, né? De domingo para cá, corre, a gente vê alguns irmãos pelos caminhos da vida, alguns falam por WhatsApp, por mensagem, e é difícil ter esse contato visual com os irmãos só na igreja, na congregação. Este é um momento único. Então, toda vez que você vem à casa do Senhor, você cumprimenta o seu irmão, dá um abraço, pergunta como é que está, a sua família, porque de início de semana, você adentrou alguém da semana, já está se findando a semana, muita coisa tem mudado no nosso meio. Às vezes, muitas pessoas passam despercebido. Deus tem nos abençoado, tem nos dado força, tem nos dado vigor. O Senhor tem nos dado livramento de morte, é o mais importante. Mas é tudo isso para a glória de Deus. Algumas pessoas vão esquecer, mas tudo isso tem que nós colocarmos sobre os nossos pés diante de Deus e reconhecer a soberania de Deus sobre nossas vidas. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia mais uma vez em Jeremias.
capítulo 13. Glória a Deus. Louvado, engrandecido é o nome santo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Jeremias 13. Glória a Deus. Até do 1 até o 7. Amém? Amém. Assim diz o Senhor: vá comprar um cinto de linho e ponha em volta da cintura, mas não deixe encostar na água. Comprei um cinto e pus em volta da cintura, como o Senhor lhe havia instruído. O Senhor me dirigiu a palavra pela segunda vez, dizendo: pegue o cinto que você comprou e está usando, vá agora a Perate ou em Eufrates e esconda ali numa fenda da rocha. Assim fui e escondi em Perate ou Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Depois de muitos dias, o Senhor me disse: agora vai a Perate ou Eufrates e pega o cinto que lhe ordenei que escondesse ali. Então fui a Perate ou Eufrates, desenterrei o cinto e tirei do lugar em que havia escondido o cinto. O cinto estava podre e se tornaram completamente inútil. Glória a Deus. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Jeremias nasceu, irmãos, por volta de 1580 a.C. Essa é uma das mensagens simbólicas que Deus dá a Jeremias. Aleluia. Você vai, em todo o livro de Jeremias, você vai encontrar simbologias através da profecia que Deus dá a esses homens como profeta. Você vai ver no livro de Jeremias, também no livro de Ezequiel. São homens que Deus usou para trazer a palavra ao povo de Israel a buscar o arrependimento. Os irmãos reconhecer toda a palavra de Deus. No capítulo 18 de Jeremias, também tem a respeito do vaso. Jeremias desce a casa do oleiro para tentar voltar o povo ao arrependimento. Mas antes, Deus contar em cronologia os livros. No primeira parte desse livro de Jeremias, Deus tentando trazer o povo ao arrependimento. Insistentemente, Deus usando Jeremias ao povo trazer o arrependimento, porque o povo já estava distante da palavra de Deus, do arrependimento. E Deus usou esse homem para trazer isso. Em nossos dias também há muitas pessoas usadas por Deus para trazer uma palavra, para trazer um consolo da parte de Deus, para nós cairmos em si, talvez alguma coisa que nós talvez esqueçamos, mas aquela pessoa, seguindo de Deus, debaixo da unção de Deus, nos traz uma palavra e nós vamos refletir sobre aquilo e nós voltamos ao êxito de estar com Deus. Que Deus traz essa palavra a Jeremias no capítulo 13. Que Deus manda Jeremias e comprar um linho, um cinto linho. Os irmãos sabem lá em Êxodo que esse cinto faz parte das vestes sacerdotais. Os irmãos é conhecedor da palavra de Deus. E simbolicamente era para poder vestir, fazer os ornamentos, fazer as preces do holocausto, sacrifício a Deus, porque era um corpo separado e tinha que fazer para poder fazer sacrifício a Deus com as vestes limpas. E esse tinha que ser usado. Jeremias, sacerdote e profeta, também tinha esse cinto. Mas Deus pediu para ele comprar um cinto. Por que Deus não deu ele esse cinto, ou presenteou ele, ou Deus usou alguma pessoa para dar a ele esse cinto? A Deus pediu para Jeremias comprar o cinto. Glória a Deus. Louvado seja. Comprar o cinto quer dizer, irmãos, que a graça de Deus ela está a todo momento ao nosso favor. Aleluia. Só que nós temos que pagar um preço pela essa graça, para nós continuarmos
na lida do Evangelho, na graça de Deus. Esses dias eu postei sobre a reflexão de uma senhora sobre ser gerado de Cristo. Muitos falam que é evangélico, mas evangélico é só meramente uma religião, mas nós temos que ser gerados em Cristo e automaticamente Cristo gerar em nós. Se Cristo permanecer em mim e eu nele, assim será o Evangelho de Cristo verdadeiramente em nossas vidas. É verdade. Glória a Deus. Louvado seja. E Deus faz a mensagem a Jeremias: vai comprar o cinto. E ele foi, comprou o cinto e usou. Mas Deus colocou aquela coisa, não molha. Mas porque não molhar o cinto. Isso que o sacerdote tinha que estar limpo a todo momento diante do holocausto para oferecer sacrifício a Deus. Tinha que estar limpo, as mãos limpas, as vestes limpas. Mas Deus pediu para Jeremias não lavar esse cinto. Jeremias obedeceu e fez. O cinto, e agora Deus pede para ele ir de Astote, na cidade natal de Jeremias, até Eufrates, o rio que os irmãos conhecem, que nasce na cidade de Deus, como João também fez. Segundo o historiador, de Astote a Eufrates é 400 quilômetros, outros dizem que é 640 quilômetros. Mas, no decorrer dessa viagem, esse cinto que Jeremias andava com ele, e quando diz cinto, se diz em comunhão com Deus, porque ele está colado em você. Você, quando entra no seu carro, você põe o cinto, ele fica colado, ele não fica distante, porque ele tem que ser junto com a pessoa, mais gordinho, mais fraco, o cinto se ajusta no banco do carona, do motorista e vice-versa. O cinto é ajustado. Deus falava para Jeremias, mais tarde no livro vocês vão ler, que Deus fala para Jeremias que esse cinto era como um povo que Deus trouxe para ele junto deles. Mas com o passar do tempo, esse povo foi se esquecendo, foi se distanciando, mas Deus tinha ciúme desse povo. E tem ciúme. Deus tem ciúme de mim, tem ciúme de você, meu irmão. Glória a Deus. Louvado. Porque Paulo fala em Romanos sobre esse ciúme de Deus. Grande é o Senhor. Nós, gentios, somos usados para ter ciúme ao povo de Israel para com Deus. Você lê em Romanos, tem essa passagem que fala do ciúme. Deus até chegar completamente à plenitude dos judeus. Deus nos usa para fazer ciúme aos judeus. Mas Deus sente ciúme, sente os desprezos da nação escolhida. Tanto que Deus fala nesse capítulo que eles se tornaram ímpios. O povo de Deus escolhido se tornaram ímpios, porque eles estavam distanciando da fé
Quando ele chega naquele lugar, vai pegar o cinto já está podre, ou seja, o cinto estava sujo, automaticamente, lugar úmido, a tendência era podrificar, né? Automaticamente podrificar. Mas Jeremias podia dizer o que o Senhor está falando a respeito disso, mas o Senhor imediatamente, no versículo 8, o Senhor diz a palavra dizendo a Jeremias, diz o Senhor: do mesmo modo também arruinarei o orgulho de Judá, em especial em Jerusalém. Essa mesma palavra está também em Ezequiel. Quando Ezequiel estava na Babilônia pregando o Evangelho, falando do arrependimento, automaticamente Jeremias estava ali em Jerusalém falando as mesmas coisas do arrependimento. Mas o povo não quis. Houve aliança entre o Egito e Babilônia para poder quem queria ganhar Jerusalém. Mas Babilônia foi ungido por Deus, foi escolhido por Deus para fazer juízo ao povo de Israel. Não ganhou Babilônia, os irmãos conhecedor da história, conhecedor, e sabe que Babilônia levou o povo de Deus ao cativo. Sempre Deus nos dá a palavra para o arrependimento. Nesses dias atuais que nós vivemos, nós temos que colocar em prática a palavra do Senhor sobre nossas vidas. Em Efésios 6,14 diz a palavra do Senhor: assim que vós cingiais os vossos lombos com o cinto da verdade e a couraça da justiça. Nós temos que estar sempre cingindo os nossos lombos, irmãos, nas nossas vestes, está sempre sendo cingido com a palavra de Deus nas nossas vidas. Apesar das diversidades da vida, algumas coisas que acontecem na nossa vida, você acha que Deus esqueceu de mim, mas há uma palavra de consolo, há uma palavra de conforto, há um arrependimento da parte de Deus, para que você consiga voltar ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Jeremias foi ao Eufrates, junto que o Senhor havia ordenado. Depois que ele tirou aquele cinto, apodrecido para mais nada presta, Jeremias voltou com o cinto podre. Lógico, não, nada presta. Se viu que esteve naquele lugar, lugar úmido, onde tinha água. Deus falou para Jeremias para não molhar o cinto. Automaticamente, irmãos, pensa que nós a conjectura, você pode conjecturar a palavra de Deus. Você
usar. Nós continuamos diante da presença de Deus, louvando, reverenciando. É difícil? Não é fácil? Glória a Deus. Talvez bate o desânimo. Então, da tamanha responsabilidade de pessoas que se estressam com o dia a dia, diante do ministério. Mas é para aperfeiçoar, irmãos. É para que as coisas entrem nos trilhos. Para que aqui vai ser espinhos. O caminho é tortuoso, é árduo. A palavra do Senhor fala que o caminho estreito da minha porta não vai ser largo, é estreito também. Eu acho até mais estreito a porta do que o caminho, porque muita gente quer seguir o caminho de Cristo com muitas coisas, com muitas bagagens, e quer chegar lá na porta com essa bagagem, mas ainda quer ficar de fora. Mas a palavra de Deus tem que prevalecer no nosso coração. A graça de Deus, o Evangelho de Deus sobre nossas vidas. E essa passagem de Jeremias nos traz bastante lições, irmãos, do nosso dia a dia. Glória a Deus. Na mesma passagem, Jeremias, Deus fala com Jeremias: leve esse vinho a uma nação vizinha, para que eles experimentem esse vinho. Deus falava com Jeremias. Aquela nação pagã era obediente a não beber vinho. Jeremias levou e eles vão tomar o vinho para a obediência deles. Aí Deus fala para Jeremias, está vendo aí, Jeremias? Eles obedientes a não beber vinho, mas a minha nação que eu escolhi, eles não estão nem aí. O perigo, irmãos, de nós termos esse aqui e deixar escapar das nossas mãos. Uma coisa vai ser terrível. Não quero amedrontar os irmãos. Talvez os irmãos queriam ouvir uma palavra de martinar o eco, de alegria. Mas a palavra de Deus, ela é sempre viva e educada, ela traz esclarecimento, ela traz renovo, ela traz avivamento sobre as nossas vidas. Nós possamos refletir sobre esse ciclo que aconteceu depois de muitos dias. E a coisa é bem clara, quando a coisa nova, quando você está no primeiro amor, é muito lindo, é maravilhoso. Mas depois você vai perceber que as coisas não é daquele mesmo jeito. Quando você ganha um presente, uma roupa nova, naquele dia você fica cheio, alegre, mas quando passar, a roupa já vai estragando e você não vai entender com aquela alegria. No decorrer da caminhada do povo de Israel, os irmãos conhecedores, eles se foi se esquecendo e Deus depois vem trazendo, vem ajustando de novo. É assim a nossa vida. Às vezes a gente se embaraça com as coisas da vida e esquece que Deus é maior sobre todas as coisas. Nós nos direciona para uns caminhos que acha que é melhor.
antes teve que pagar por esse cinto. Com simbologia, depois perdeu o cinto. Qual é a coisa que pode deixar você perder ou prender, deixar de você servir a Deus? Quais as coisas dessa vida que pode deixar você se apodrecer no sentido literário da palavra, deixar de você servir a Deus? Será o amor ao seu filho? Será o amor ao seu bom salário, ao seu emprego? Essas coisas não podem influenciar a nossa fé cristã diante de Deus. Pelo contrário, é esse que nos dá a força para nós agradecermos a Deus. É a gratidão a Deus. Aquele povo estava sendo ingrato. Deus sempre usando o profeta a falar o arrependimento. Jeremias pregou mais de 40 anos, em especial em Judá e Jerusalém, e não se converteu sequer uma alma. Tanto que veio o cativo para corrigir, veio o juízo de Deus. Talvez venha o juízo de Deus nas nossas vidas. Não do jeito que teve no passado, mas vem o juízo. Deus nos corrige. Por que Deus nos corrige? Porque Ele nos ama. Se não amasse, deixava com Ele. Mas Ele nos corrige porque Ele nos ama. Mas que o juízo de Deus nas nossas vidas não seja acontecido como aconteceu com o povo de Judá. Aceite Jesus hoje. Mas eu sou crente, sou evangélico. Hoje, todo dia da nossa vida. No momento de agradecer a Deus, você está aceitando a Deus como o verdadeiro e suficiente da Salvador da sua vida. É difícil pegar para crente. O mais difícil é para quem não é crente. Porque os irmãos podem estar conjecturando o que eu estou falando. Eu estou falando aqui, mas ele também está falando comigo. Eu preciso também chegar mais a Deus. Não é porque eu estou falando, estou com a palavra aqui, que eu não tenho que chegar a Deus. Vamos esquecer que eu estou falando, mas todos nós temos que chegar a Deus na unidade, naquela fé mútua, para nós louvarmos a Deus, para nós tocar o sentimento de Deus, para nós chegarmos a Deus, gerar esse sentimento em Deus e automaticamente nós somos gerados no Espírito, na verdade. Que nós possamos ser sigidos nesta noite com esse cinto da verdade, com a couraça da justiça. Mas esse cinto não pode deixar apodrecer, não pode que venha apodrecer esse cinto, porque é um sinal de intimidade com Deus. Você é íntimo com Deus nessa noite, ao longo da sua vida, ao longo da sua caminhada. Alguma coisa te afligiu para que você deixe de ser íntimo de Deus? Talvez o cinto está começando a perder força, né? Você puxar, mas vamos trocar esse cinto pelo cordão de 3 voltas, fica mais forte. Vamos entrelaçar ele. 1 é fraco, 2 é bom, 3 já é o suficiente. Vamos acordar, irmãos, vamos nos unirmos. Vamos perseverar na fé que há em Cristo Jesus, para que Jesus gere em nós o Evangelho, como Paulo diz em Coríntios, que gerou aqueles irmãos através do Evangelho. E o Evangelho vai gerar em nós esse sentimento de alegria, de gozo na alma, de servir a Deus com retidão, com zelo. Isso que Deus quer de nós, para nossas vidas. Não para qualquer coisa. Não do jeito que eu acho que fazer para Deus está bom. Não, para Deus tem que ser o melhor. Mas se nós continuamos na presença de Deus, se nós olharmos assim, peça a Deus a misericórdia. Deus não deixa que esse cinto venha apodrecer e tirar minha comunhão contigo. Faça com que eu continue a ser íntimo de ti, como foram os discípulos, João especificamente, que encostaram o seu peito, a seu peito, a sua cabeça ao seu peito. Seja íntimo de Deus nessa noite. Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus nessa noite para nossos corações, meus irmãos. Que cada um se ache diante da tua graça, diante da presença de Deus. Cada um continua louvando, cada um continua exaltando a seu.
você pode. Não que você acha, mas do jeito que você pode. Pede a Deus sabedoria. Pede a Deus compreensão. Pede a Deus o gozo na alma, não com tristeza, mas com alegria. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar dos fardos pesados, mas Jesus disse que tem um fardo mais leve. O fardo de Jesus é leve. Não carregue essa cruz sozinho, mas pede a Jesus, Senhor, apesar de demais. Não pede para cortar, me ajude. Porque Jesus, simbolicamente, quando estava subindo a cruz do Calvário, Simão Sirineu foi constrangido, mal sabia ele o que ele estava fazendo, era uma coisa de gratidão a Deus. Segundo os historiadores, quando ele ia para o verde para procurar respingar o sangue de um sacrifício, ele recebeu o sangue mais purificado que existe, foi o sangue de Jesus nas suas vestes. Louvado seja Deus. Sangue carmesim, que é mais alto do que a neve. Como é que pode isso, irmão? Conjectura aí comigo. Sangue carmesim mais alto do que a neve. Esse é o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. A sua cruz no Calvário, a sua morte no Calvário não foi em vão para que você está aqui hoje livre. Os pensamentos livres, para você servir a Deus com sede, com retidão. Não constrangido. Na verdade, o que nos faz constrangir, a morte de Cristo nos constrange. Mas Ele nos dá a liberdade de servir a Deus com alegria, com maestria, com sinceridade no coração. Que você sinta hoje, seguindo nosso nome com a coraça da justiça, com a verdade. Não com engano, não com orgulho, mas com um coração sincero, nós vamos conseguir chegar até aquele grande dia que é a glória da vida. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos ficam com essa palavra em nome de Jesus Cristo. Que não se ache diante da presença de Deus nessa noite. A eleição está com o nosso pastor.